Oi, gente, tudo bem? Já fazia um tempo que eu tava prometendo um vídeo pra vocês, né? E era um monte de ideia que alguém falava. Faz um vídeo engraçado, faz um vídeo de tutorial de maquiagem. Em tudo tinha uma ideia legal, mas eu sabia que não era isso que Deus queria que eu fizesse. E eu queria muito falar sobre alguma coisa que ansiasse mesmo no meu coração. E já faz alguns dias que eu estou estudando sobre o livro de 1 Samuel, sobre a história de Davi. E aquela coisa que a gente aprende desde criança, quem vai para a igreja desde pequeno. Mas a gente vai aprendendo no andar da nossa vida sobre a história de Davi, que ele era muito moço, e que Deus escolheu ele, e ele foi rei de Israel, e Saul perseguiu ele, mas ele venceu. Enfim, coisas que a gente aprende assim, sempre na vida. E essa semana eu tava me aprofundando mais sobre essa história e meditando mais. E uma coisa muito interessante aconteceu, né? Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, que é o pai de Davi, ele pediu para Jessé: eu quero conhecer seus filhos, porque eu vou ungir aqui o rei de Israel. E Jessé mostra todos os filhos dele, todos estavam lá com ele. E o profeta Samuel era humano, como nós. E ele, quando vê o primeiro filho, né, de Jessé, ele pensa, né, é ele, né, bonitão. Mas o Senhor fala com ele, fala para ele não atentar à aparência, porque Deus não vê como a gente, ele vê o nosso coração. E isso ficou assim, sabe, talado na minha garganta, de eu precisar falar isso. E ficou, né, e essa semana eu lendo sobre Davi e meditando também, fala que ele estava no pasto, né? Estava cuidando das ovelhas do pai dele, enquanto os outros estavam lá com Jessé. Ele cuidava das ovelhas. E isso ficou, sabe, martelando no meu coração. De quantas vezes que a gente, às vezes, abandona, entre aspas, né? Algumas coisas, festas e amizades e, sei lá, um monte de coisa que a gente deixa pra lá e cuida das coisas de Deus, sabe? De abrir mão de um final de semana, de ficar fazendo um monte de coisa assim, sei lá, ensaio e algumas coisas que a gente faz na igreja. E sempre tem alguém que fala: nossa, mas você vai abrir mão, e aquela coisa que a gente faz de coração, né? E é como Davi, eu espelhei isso em Davi, né? Davi não estava lá no meio dos irmãos dele. Talvez eles estavam fazendo festas e fazendo um monte de coisas, e todos reunidos, né, uma família. Mas ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, né? E isso ficou assim, sabe, guardado no meu coração, de que Deus falou comigo que enquanto eu e você, cuida das coisas de Deus, Ele certamente vai cuidar das nossas. Amém? E eu sei que Deus preparou tudo para Davi. Deus preparou tudo enquanto ele cuidava. Deus enviou o profeta Samuel lá. Tinha tanta gente lá em Israel. Por quê? Né? Logo na casa de Jessé, um lugar distante. Mas ele foi até lá porque ele foi guiado pelo Espírito. E nós conhecemos a história de Davi, né? Os próximos capítulos vão dizer que ele, né, passou por algumas batalhas por aí, mas Deus ungiu ele, ele foi escolhido e coroado rei de Israel. E foi o melhor rei de Israel, né? Nada pode contestar isso, né? A história fala isso. E eu queria dizer pra você hoje que você pode estar pensando assim, com o coração meio apertado, de né, e as minhas coisas? E eu tô aqui, eu trabalho a semana inteira, eu estudo, final de semana eu dedico ele para as coisas da igreja, mas e a minha vida, e o resto? Né? Eu queria te dizer que, assim como Davi, cuide das coisas de Deus, que ele com certeza, não é certamente, talvez, sei lá, não tem isso, ele com certeza vai cuidar das suas coisas. Então, se esforça, faz de coração, com a alma limpa e com todo o amor, né? Se a gente não tem amor, não tem nada. Então faça isso para o Senhor, né? Guarde seu coração, guarde suas emoções. E Deus, Ele tá vendo tudo, Ele tá anotando tudo isso no caderninho dele.
né? Ele nunca vai esquecer, ele não... A gente dorme, mas ele nunca vai dormir. Então ele sempre tá anotando tudo, ele tá vendo tudo que a gente tá fazendo, seja de bom como de ruim. E tudo isso que você tá plantando hoje, você vai colher. E serão frutos maravilhosos. E nós vamos poder ver daqui a alguns anos, falar, olha o fruto que a Simone plantou e ela colheu bem, tá bom? Então, você viu esse vídeo, você não esqueça disso. As coisas que você tá cuidando para Deus, Ele vai cuidar das suas coisas também, tá bom? Então busque o reino de Deus sobre todas as coisas e as outras coisas elas vão ser acrescentadas na sua vida. Amém? Um beijo, veja vídeo aí, ó, você curte, compartilha, passa para um monte de gente, tá bom? Um beijo.